Um dia em que realizamos uma reunião tensa, participativa, da Comissão de Assuntos Econômicos. E por um encaminhamento do senador Aloysio Nunes Ferreira, que obteve o apoio de todos os demais parlamentares da Comissão de Assuntos Econômicos, nós aprovamos o principal, um relatório do senador Delcídio, e aqui eu me refiro ao projeto de resolução que trata de mudanças no ICMS, e aprovamos o relatório do senador, ressalvados os destaques. Entretanto, são 14, salvo engano, o número de destaques apresentados e, obviamente, a aprovação de qualquer um deles trará mudanças profundas no projeto. A próxima reunião da comissão ficou marcada para terça-feira e, na terça-feira, deveremos, então, analisar a matéria. Eu insisto dessa tribuna, senhor presidente, inclusive Vossa Excelência, que é lá do Estado do Paraná, que dirige a sessão, e que se preocupa, é uma preocupação correta, justa, pelo fato de que, mantendo-se apenas a Zona Franca de Manaus com alíquota de 12%, isso poderia promover uma migração das empresas para a Zona Franca de Manaus. Nós não temos exatamente essa opinião. Não é a opinião dos secretários de Fazenda, porque o que estamos debatendo hoje foi fruto de um intenso debate de anos no CONFAS, que é o órgão que reúne todos os secretários de Fazenda dos estados brasileiros. E nem tem esse entendimento a própria Receita Federal do Brasil, o Ministério da Fazenda. Por que manter-se a diferença de 12% para a Zona Franca? Porque a própria palavra já diz, o Brasil tem uma única Zona Franca, que é a excepcionalidade do sistema tributário brasileiro. Se manter a Zona Franca no mesmo patamar ou nível dos demais estados brasileiros, o que estará acontecendo na prática é a decretação do fim desse modelo de desenvolvimento que ajuda e contribui muito, não só um povo que vive numa região, mas uma região como um todo. Então, creio que essa semana que nós teremos a mais, teremos a oportunidade de debater com todas as bancadas de todos os estados, a matéria. Agora, o que eu sinto, senhor presidente, é que muitas das resistências à aprovação desse projeto se deve ao fato de que os estados não mais terão o poder de utilização da concessão dos incentivos fiscais de ICMS para a atração de empresas. Eu acho que essa é a questão principal. Esse é o foco principal. E o que nós precisamos entender é que nós estamos estabelecendo uma nova ordem tributária no Brasil, onde não mais precisarão a concessão de incentivos para a atração de indústrias. Não mais precisarão, estão sendo criados fundos de desenvolvimento regional, criados fundos de compensação financeira, o que trará um equilíbrio maior. Vossa Excelência, que é do Estado do Paraná, eu nasci no estado vizinho de Santa Catarina. Eu ainda visito muito essa região, uma região querida que eu nasci, mas hoje eu moro no norte. E mais do que ninguém, talvez, sei e vivo as diferenças estruturais de uma região em relação à outra. O estágio por que nós passamos hoje é um estado pelo qual o sul do país já passou há muito tempo. Nós não temos sequer uma estrada que nos ligue a outras regiões do país. Eu concedo a parte, senador Cássio, eu vim à tribuna para fazer um pronunciamento em homenagem aos 40 anos da Embrapa, mas eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador Cássio. Eu agradeço, senadora Vanessa, pela parte. De forma muito breve, deixar registrado antecipadamente o meu irrestrito apoio à Zona Franca de Manaus. Assim o fiz ainda na Assembleia Nacional Constituinte, quando novamente se discutiu a manutenção dos incentivos que ali são praticados, e reputo todos eles de extrema importância, não apenas para a região norte, para o Amazonas, mas para o Brasil inteiro, na perspectiva de desconcentração, de desenvolvimento e também das oportunidades de emprego, de renda e de preservação deste que é indiscutivelmente dos maiores patrimônios da humanidade, que é a floresta. Agora, me preocupa a proposta do governo em relação à unificação do ICMS. A sugestão de criação de um novo fundo de desenvolvimento regional, e eu tenho razões sobradas para ter muita desconfiança em relação a esses fundos, porque quando da aprovação da Lei Candir, buscando a desoneração das exportações, criou-se exatamente um fundo que nunca foi
repassado de maneira integral aos estados que perderam as receitas. Com toda a boa-fé, eu posso admitir que o Fundo de Desenvolvimento Regional cumpra o papel de reparar receitas que, eventualmente, os estados percam, mas não vão conseguir recuperar os empregos. Nós não podemos, senadora Vanessa, permita-me uma leve divergência, tratar os desiguais de maneira igual. Unificar a política tributária do Brasil significa simplesmente decretar, mesmo com a preservação da Zona Franca, qualquer possibilidade de atração industrial para o norte e para o nordeste do Brasil. Por uma razão muito simples. Não havendo qualquer tipo de incentivo no campo fiscal, as indústrias estarão localizadas no sudeste do Brasil, onde temos o grande mercado, a matéria-prima mais próxima, a mão de obra mais qualificada, a melhor infraestrutura, a melhor capacidade logística. E, de forma muito hábil, se criou essa linguagem da guerra fiscal. Guerra está sempre associada à destruição, à morte, e quando, na verdade, a guerra fiscal, como foi chamada, foi de grande valor para o Brasil. Eu sou radicalmente contra aqueles que dizem que a guerra fiscal é um malefício para o Brasil. Não fosse ela, nós estaríamos com um fosso ainda maior de distância entre as regiões menos desenvolvidas em relação aos centros mais desenvolvidos do Brasil. E muito pior do que uma guerra fiscal, como foi intitulada, essa política de diferenciação tributária será uma guerra social com o aprofundamento dessas desigualdades. Portanto, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, externar meu ponto de vista favorável à manutenção dos incentivos para a Zona Franca e pedir o apoio dos representantes da região norte para que olhem a realidade de estados como a Paraíba e outros do Nordeste, que sem uma diferenciação tributária não terão a capacidade de atrair indústrias e perderá aquelas que lá estão instaladas, porque a unificação não serve ao interesse do Brasil, serve apenas a uma parcela pequena do nosso país. Senador Cássio, que bom que Vossa Excelência traz o debate no nível que deve ser debatido. Seria até importante que realizássemos aqui em plenário uma sessão temática para debatermos exclusivamente esse assunto, porque, afinal de contas, é cada um de nossos estados que terá, onde os reflexos acontecerão, em cada uma das unidades da federação. Entretanto, senador Cássio Cunha Lima, primeiro, eu acho que o projeto apresentado, o novo relatório substitutivo do senador Delcídio, ele já contempla preocupações procedentes. Entre elas, é o que fazer com os incentivos concedidos. Lá está dito que serão reconvalidados. Haverá uma convalidação, ou seja, não há nenhum risco ou pelo menos não haverá, e nós temos que ter todas as garantias legais, de empresas migrarem por conta do fim dos incentivos que já recebem hoje. Segundo lugar, também o fundo, que é uma preocupação de todos nós, o fundo de compensação, que não seja mais uma Lei Candir, porque a Lei Candir, quando ela nasceu, ela recompunha o orçamento dos estados exportadores, cuja pauta é exportadora, e, portanto, com grande incentivo fiscal, em 70%. Hoje chega a 10% o nível de recomposição. Então, para que o fundo de compensação não se repita a Lei Candir, também há um dispositivo, foi uma emenda acatada pelo relator Delcídio, também há o dispositivo que garante que o fundo ele será um fundo constitucional, ou seja, um fundo obrigatório, cuja transferência seja obrigatória. Em segundo lugar, senador, eu acho que Vossa Excelência levantou algo que é muito importante para um país com as características do Brasil. Muitas vezes, a desigualdade é que leva à equidade. Muitas vezes não, no caso do Brasil porque se a sua região, a minha região, Nordeste, Norte, o próprio Centro-Oeste, do senador Ciro, que aqui está, Miranda, obtiverem o mesmo tratamento das regiões Sul e Sudeste, é óbvio que a diferença estará instalada, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas também houve um avanço. O projeto inicial do Executivo era tudo em 4%. Aí passou-se para 7% e 4%, e com a diferenciação da Zona Franca de Manaus. Eu repito, senador Ciro, não garantir os 12% para a Zona Franca de Manaus é, na prática, acabar com a Zona Franca. Porque quais são os incentivos com os quais a Zona Franca se segura? IPI, II
e ICMS. Qual é o incentivo hoje de maior peso? Sem dúvida nenhuma é o ICMS. PIS, COFINS, as empresas pagam, as empresas recolhem. Imposto de renda, da mesma forma, grande parte do imposto de renda, tanto é que o Amazonas, só o estado do Amazonas, recolhe em torno de 60% de todos os tributos federais da região norte. Então, tirar essa possibilidade do Amazonas é decretar o fim da Zona Franca de Manaus, cujos incentivos são previstos pela própria Constituição da República. No mais, eu acho que no debate do Fundo de Participação dos Estados, que nós já aprovamos aqui, está na Câmara, nós tivemos um debate intenso em relação aos estados. Acho que o resultado, apesar da senadora Ângela, que aqui está, não ter votado na mesma proposta que a gente, mas também Roraima ganhou, foi o equilíbrio que ganhou. O equilíbrio, acho que os estados do Nordeste tiveram um reconhecimento importante, do Norte também, e da mesma forma o Centro-Oeste, ou seja, os estados menos desenvolvidos, né? Então, eu espero que a gente tenha um desfecho importante. E, repito, a guerra fiscal, concordo com Vossa Excelência, pela ausência de uma política de desenvolvimento regional, pela ausência, e isso não é de agora, não, décadas, pela ausência de uma política de desenvolvimento regional, é que esses incentivos foram importantes para descentralizar investimentos no Brasil. Mas vamos entrar numa nova era, não precisamos ter medo de entrar numa nova era, nenhum medo. Numa era em que a atração não se dê necessariamente pela concessão desses incentivos, mesmo porque, senador Cássio, os estados do sul e sudeste do país são aqueles que mais incentivo concedem. O senador Sérgio Souza, lá do estado do Paraná, fala muito de lei de informática. Onde estão as indústrias de informática no Brasil? Um pouquinho no meu estado. O outro pouquinho em seu estado. Grande parte delas, a maioria delas, está no estado de São Paulo, senador Sérgio. Grande parte. Mesmo os incentivos da Zona Franca sendo um pouquinho maior. Olha, os 4%, de acordo com o nosso relator, com os estudos feitos, 4%, eles vão, ou seja, todas as operações de ICMS no Brasil, 94%, senador Cássio, estarão com a alíquota de 4%, de 94%. Olha só como é concentrado a economia desse país. 94% terão, com aprovação, caso seja aprovado o projeto, com alíquota de 4%. E quais são as regiões que têm 4%? Sul e Sudeste, excluindo-se ainda o estado do Espírito Santo. 94%. Olha o nosso país. Então, eu acho que está na hora de virarmos uma página. Óbvio, tem de haver coragem e, mais do que coragem, responsabilidade, para que a Paraíba não perca, para que Roraima não perca, o Amazonas não perca, e nem o Paraná não perca. Não é isso que nós queremos, senador Sérgio. E nem o Paraná, nem Santa Catarina, nem São Paulo, nem Rio de Janeiro. Não dá mais para continuar como está. E, por fim, eu quero, senhor presidente, entregar à mesa. Segunda-feira passada, teve aqui a sessão solene de homenagem aos 40 anos da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Eu não vim a Brasília porque estava em Manaus presidindo uma sessão da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que Vossa Excelência também, comissão essa dirigida também há pouco tempo por Vossa Excelência. Então, não pude vir. Mas hoje, que é exatamente o dia do aniversário de 40 anos da Embrapa, eu venho a essa tribuna prestar essa homenagem. Uma empresa que tem trazido tantos benefícios para o Brasil, benefícios tecnológicos, inclusive, que na área de agropecuária o Brasil tem sido excelência na pesquisa, no desenvolvimento de novas tecnologias, de novos insumos para esse Brasil. Então, fica aqui meus cumprimentos a todos os servidores da Embrapa pela passagem dos 40 anos. Senadora Vanessa, parte para parabenizar-lhe pelo pronunciamento em apoio e em homenagem à Embrapa e dizer-lhe que também não pude estar aqui, mas que apresentei uma moção de aplauso a essa importante empresa que orgulha todos nós brasileiros. Muito obrigada, senadora. E eu também quero entregar à mesa para que seja incluído a íntegra deste pronunciamento que eu faria. E, repito, meus parabéns, minhas homenagens aos servidores que, nesses 40 anos, tiveram a capacidade de fazer da Embrapa uma das maiores empresas de pesquisa agropecuária do planeta, senhor presidente, motivo de orgulho para todos nós. Muito obrigada.